Olá, muito boa noite para você, amigo ouvinte ligado aqui no Facebook e no Instagram da Rádio Bandeirantes 1090M. Estamos começando o Band Sport Live. O que é o Band Sport Live para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes? Vamos trazer sempre entrevistas para vocês com pessoas que marcaram o futebol, seja jogador, ex-jogador, técnico e pessoas que trabalharam no meio. Sempre com uma conversa irreverente, com várias perguntas e também a participação do pessoal que está conosco no dia a dia aqui na Rádio Bandeirantes e no Band Esporte Clube tradicional no seu final de tarde. Eu sou o Marcos Vinícius, conosco Guilherme Falquete, Marcos Bonetti e nosso convidado. Bom, para falar um pouquinho desse convidado, ele vestiu a camisa 10, começou jogando aqui nos campos da cidade de Tubarão e depois disso ganhou o Brasil, ganhou o mundo e é um baita de um jogador e está conosco. Eu vou botar o pessoal aqui na live e vou cumprimentar o nosso convidado dessa noite, que é o grande jogador Zenon, está conosco, Zenon de Souza Farias. Você conhece, você que é mais velho já viu jogar, você que é mais novo, se não teve oportunidade de ver jogar ainda, meu amigo, procura no YouTube, que eu vou dizer, ele batia falta como poucos, meus amigos, pegava na bola e pegava muito bem. Vou começar cumprimentando você, Zenon. Muito obrigado pela participação aqui no Band Sport Live, nas redes sociais aqui da Rádio Bandeirantes. É um prazer ter você conosco. Boa noite. Muito boa noite, é um prazer participar aí do programa, com essa galera toda, falando muito mais aí para a minha cidade, né, de Tubarão, que eu sei que tem muita gente acompanhando, e já nesse início de programa eu gostaria de parabenizar Tubarão pelos 150 anos, né, de existência. Que maravilha, viu? E eu me sinto orgulhoso de ser tubaronense e de ter iniciado a minha carreira como atleta profissional de futebol aí no Hercílio Luz de Tubarão. E isso que a gente vai comentar bastante aqui, a sua trajetória no Hercílio Luz e por todo o futebol. Conosco também, Guilherme Falquete. Gui, prazer imenso ter você aqui no Band Sport Live também para ajudar a entrevistar esse craque de bola, o Zenon. Boa noite. Marcos, boa noite ao craque Zenon, né? É bom poder voltando ao programa depois desse longo prazo de pandemia. Infelizmente é dessa forma diferente, mas pelo menos estamos aqui para conversar um pouquinho de futebol com esse craque, com essa lenda do futebol tubaronense. Também conosco, Marcos Bonetti de Carvalho. Boa noite, Bonetti. Muito boa noite, Vini, ao Guilherme Falquete e em especial ao craque Zenon, né? A cidade de Tubarão está na semana do seu aniversário, 150 anos, e a gente ganha esse presente, poder participar junto com o Zenon, que foi o maior craque do nosso futebol e do Brasil afora, nessa noite de quinta-feira. Pois é, vamos começar as perguntas, Zenon. Tô vendo que o seu cenário é muito bonito aí, vários times que você já passou, né, Zenon? Começa falando um pouquinho desse cenário que você montou aqui pro pessoal do Band Sport Live hoje. Eu montei esse cenário exclusivamente, né, para os times de Tubarão e também para o Avaí, né? O Avaí de Florianópolis, onde eu fiquei 3 anos, fui bicampeão catarinense pelo Avaí, né? Mas, lógico que o Hercílio Luz, que estamos aqui com 3 camisas do Hercílio, estou com 3 camisas do Tubarão, né? E estou com 3 camisas do Avaí. E tenho uma camisa muito especial aí de Tubarão, que é a camisa do Ferroviário, onde o meu irmão, o Lado, ele jogou nesse time do Ferroviário, assim jogou no Hercílio Luz. Além dessas camisas, eu estou com a camisa que eu ganhei, né, de recordação do grande rei Pelé, inclusive com dedicatória e tudo, né? Então, muito legal, muito bacana ter essas relíquias, né, porque são histórias, fazem parte da minha vida. Ô Zenon, eu vou começar com a primeira pergunta, perguntando para você como surgiu a tua história no futebol, Zenon? Foi base no Hercílio, você foi descoberto em algum campo de várzea aqui
na cidade de Tubarão. Como é que surgiu essa história do Zenon com o futebol e com o Hercílio Luz, que foi o seu primeiro clube na carreira, Zenon? Bom, na realidade, nunca passou pela minha cabeça de ser profissional de futebol, para você ter ideia, né? Eu trabalhava na época e jogava nos finais de semana, times que passavam lá em frente à minha casa, eu entrava na carroceria do caminhão e ia bater minha bolinha. E tive também uma passagem, né, pelo Palmeiras de Congonhas, quando o meu irmão era treinador, os meus dois irmãos jogavam no Palmeiras de Congonhas, que foi o Zenóbio e o Lado, né? E aí eu fiz algumas partidas pelo Palmeiras de Congonhas, mas era apenas um divertimento, nada mais que isso, nada de passar pela cabeça que eu iria virar profissional de futebol. E aconteceu em um dia que eu estava assistindo a um treino do Hercílio Luz, isso numa sexta-feira, eu estava lá atrás do gol, pegando bola para os caras que estavam fazendo lá um chute a gol, e aí na hora do 11 contra 11, né, do coletivo, como a gente fala, né, do coletivo apronto para o jogo de domingo, faltou um jogador. Eles me viram lá atrás do gol e me chamaram. Ô garoto, vai lá, põe a chuteira, põe o uniforme e vem aqui treinar com a gente. Foi a partir desse dia que eu me tornei profissional de futebol. Poxa, que história curiosa, né, gente? Você estava atrás do gol e acabou indo jogar e mostrou toda a qualidade, né, Zenon? Eu acho que eu estava no momento certo, no lugar certo, e o homem lá de cima, né, Deus, né, apontou para mim e falou: você vai ficar e você vai se transformar num atleta profissional de futebol. Então, eu acho que foi isso, cara. Foi o dom, foi o raio que veio naquele momento e que me transformou num atleta profissional de futebol. E graças a Deus, né? A gente só tem a agradecer que tu estavas no momento certo, na hora certa, porque ver o Zenon jogar, e aí, Vini, eu te falo que não são só os mais velhos, né? Porque, graças a Deus, eu era bem novo, mas eu vi o Zenon jogar. E até, inclusive, eu tenho uma relíquia aqui, ó, que é na Portuguesa. Na Portuguesa 88, né, Zenon? 88, justamente, naquele baita time da Portuguesa, inclusive. E como amante do futebol, então a gente fazia esses álbuns de figurinhas, né? E naquela época, eu tinha 9 anos, a gente queria pegar o Zenon, a figurinha do Zenon, por ser tubaronense. Muito bairrista que a gente família toda de Tubarão, e vinha a figurinha do Zenon, era uma festa, né? Então, a gente tem isso aí, e eu queria fazer uma pergunta para o Zenon, que ele falasse um pouco para a gente sobre a democracia corintiana. Quando se fala na democracia corintiana, se lembra de 4 nomes, já vem na cabeça, né? Vladimir, Zenon, Sócrates e Casagrande. Nos fale e fale para o nosso espectador sobre aquele time e o prazer que era jogar futebol naquela época. Quer dizer que você já foi lá para o final quase, né, da minha história de vida como profissional, né? Você já passou pelo início, meio e fim, início e meio. Já foi lá para o final da minha carreira. Não quis saber dos outros times que eu passei. Voltamos lá. Mas temos curiosidade de falar sobre a democracia, né? A tua curiosidade maior já é da democracia, não é do título do Guarani, nem dos títulos do Avaí, nada, já é da democracia. Tudo isso nós vamos entrar em todos os assuntos, né? Vamos voltar um pouquinho, então, deixar para falar da democracia um pouco depois. Perfeito. Então, vou entrar. Vai lá, Gui. Opa. Então, a minha curiosidade é o seguinte: eu estava vendo ali o Zenon com várias camisas ali atrás, e eu queria saber um pouquinho lá da infância, antes do Palmeiras da Congonhas, ou quando ele jogava lá no Grande Palmeiras da Congonhas, qual era a preferência dele? Se ele tinha um time do Eixo, se ele tinha um time aqui de Tubarão, se o senhor não ia pegar ele pela mão e ia levar o Hercílio Luz,
E qual que era a preferência, assim, o que ele gostava de ver? Se ele ia no estádio, ou se ele via apenas o Palmeiras, ou se ele tinha preferência até do rival Ferroviário por irmão passar por lá? Qual que era a preferência dele? Não quero queimar você, mas... Não, eu vou responder, lógico. Na realidade, eu nunca fui torcedor de time nenhum, para você ter ideia. Nunca tive time de coração, essas coisas, né? Então, eu torcia para o meu irmão, torcia para o Lado, que jogava profissionalmente, né? Iniciou sua carreira no Ercílio Luz, o Lado, e depois ele foi para o Ferroviário. Ele jogou nos 2 times aí da cidade. Então, eu acompanhava muito ele, né? E assistia os jogos dele. Então, era o meu prazer. Meu prazer era esse, de assistir o jogo do meu irmão, do Lado, que foi, sem dúvida nenhuma, foi melhor que eu, para vocês terem ideia, hein? Ele jogava muito mais do que eu. Mas, infelizmente, ele não teve a oportunidade de sair da cidade de Tubarão para um outro clube. Ele não teve essa oportunidade, né? Mas eu falo como comentarista que eu sou hoje, analista de futebol, que ele jogava muito mais que eu. Tinha muito mais recursos, eu te diria, né? Um jogador talentoso, que fazia muitos gols. Inclusive, tem um jogo marcante na minha vida, na minha cabeça, que ele realizou contra a equipe do Caxias de Joinville, e o goleiro do Caxias era o Jairo, de 2 metros de altura, falecido Jairo. E ele fez um gol com cobertura no goleiro Jairo, de fora da área. Então, esse jogo marcou muito, né? Foi Ferroviário contra Caxias. E o Ferroviário venceu por 2-0, com 2 gols dele, do Lado, do meu irmão. Então, esse jogo eu tenho aqui na minha memória. E quando garoto, eu cheguei a participar daquele time do Ourinhos, do Sabino, né? Que era o grande sonho de todo menino, era jogar no time do Sabino, que tinha uma estrutura muito legal, né? Tinha jogo de camisa, tinha vários jogos de camisa, né? Então, o sonho de todo garoto era jogar no Ourinhos. E dali saíram vários jogadores. Ali saíram vários atletas para muitos clubes. Ô, Zenon, agora falando da sua carreira do começo, você disse que estava atrás do gol e acabou tendo a oportunidade de treinar no Ercílio, mas você começou já com a camisa 10? Ou você foi para outra posição? Qual foi o começo? Como é que foi a sua posição, Zenon? No treino, né, que eu participei, eu treinei como ponta direita. Para você ter ideia, porque no meio campo, naquela época, tinha Chiquinho, tinha Triunfo, o meia direita, eu não sei se era o Loreni, porque o centroavante era o Reinaldo, o ponta direita era o Márcio, e o ponto esquerdo é o Abel, falecido Abel. Os 2 pontas já falecidos, né? Mas eu treinei no time de baixo, eu treinei no time reserva, né? E ali eu fiz um ótimo treinamento. Só que depois, o treinador, né, na época que era o Crespo, um gaúcho, ele viu que eu tinha muitas qualidades e aí me colocou no setor de meio campo. E aí foi onde eu fiquei com a camisa 10. Ô Zenon, pelo Ercílio Luz, 72, 73, né? Mais ou menos isso? Não, meio de semestre de 71, meio de semestre. Meu primeiro gol no Ercílio Luz foi contra Paysandu Brusque, que hoje não tem mais, né? Que hoje fizeram a fusão Carlos Renault e Paysandu, que hoje é Brusque. Então, eu joguei a minha primeira partida foi contra o Paysandu. Eu entrei e num rebote, no chute do Marco Antônio, que era o nosso centro, o Luiz Antônio, que era um mulatão forte pra caramba e chutava muito forte. Nós estávamos perdendo por 1-0
E eu entrei no jogo, eu estava na reserva e entrei no jogo. E aí, num rebote do goleiro, eu fui lá e empatei o jogo para o Hercílio Luz. Isso no segundo semestre de 1971. E no final de ano, eu já estava sendo eleito o melhor jogador da posição. Rapaz, que carreira meteórica, né? 8h18, eu pedi pro pessoal botar a sua mensagem aqui na live para a gente comentar, fazer pergunta aí para o Zenon também, que a gente manda um abraço aqui para quem está participando da live, tanto no Instagram quanto no Facebook. Mais uma aqui sobre esse seu começo de carreira no Hercílio Luz, o Zenon. Você foi jogando pelo Hercílio Luz, como você falou, mas como é que surgiu esse contato com o Avaí? Você jogou contra o Avaí para eles poderem olharem o futebol do Zenon? Como é que surgiu esse contato para o seu time da carreira? Emendando, Zenon, com licença, da mesma pergunta. Oi. Se quando você estava no Avaí ou em qualquer outro clube, se você jogou alguma vez contra o Hercílio Luz e como foi? Bom, primeiro respondendo do Vi, eu, em 72, eu enfrentei o Figueirense e enfrentei o Avaí. Contra o Avaí, eu fiz uma das melhores partidas em 1972 no Campeonato Catarinense, inclusive fazendo um gol no goleiro Rubão, que era o goleiro do Avaí. Gol de fora da área, vencemos por 2-1, essa equipe do Avaí. E depois pegamos o time do Figueirense, que era outra potência, né? O time do Figueirense, e nós vencemos por 1-0, gol de Pedrinho. Nunca esqueço disso. O escanteio que eu bati, o Pedrinho foi lá, fizemos 1-0 e ganhamos o jogo do Figueirense. E aí começou o namoro, né? Não só do Avaí, mas do Figueirense também. Para você ter ideia, o Negrão, o falecido Negrão, juntamente com o falecido Piava, me levaram para Florianópolis para negociar com o presidente do Figueirense, que era o Major Ortiz. Aí eu fui lá no escritório do Figueirense, juntamente com o Piava e com o Negrão. Aí cheguei lá no escritório dele, ele olhou para mim e falou, não, esse cara é muito magrinho e eu não vou pagar nada por esse cara aí, não. Falou assim para o Negrão e para o Piava. Nós saímos ali do escritório do Figueirense, fomos lá para o escritório do Avaí, com o Matusalém Comelli. E aí o Matusalém, tudo bem, já tinha me visto jogar, ele gostou da ideia e me contratou para o Avaí em janeiro de 1973. E você jogou contra o Hercílio Luz, alguma vez? Joguei e fiz gol contra o Hercílio Luz. Joguei e fiz gol jogando pelo Avaí, né, no campeonato de 73. Nós vencemos o Hercílio lá no Adolfo Konder, né, onde é o shopping mais lindo de Santa Catarina, né, que é o Beira-Mar, o shopping Beira-Mar, e o estádio do Avaí era ali, o Adolfo Konder, e nós vencemos o Hercílio Luz por 5-1, se eu não me engano, e eu fiz 2 gols. Eu fiz 2 gols nessa partida. Só que depois eu tomei uma pancada também aqui. Aí, melhor dizendo, no estádio do... O Avaí acabou perdendo para o Hercílio por 4-0 ou 4-1. Um negócio assim, entendeu? Então, depois nós tomamos uma pancada do Hercílio no estádio do Nacional. Ô Zenão, e essa sua transferência para o Avaí envolvia algum valor alto, como essas transferências de hoje em dia? Como é que esses trâmites assim, financeiros das transferências do Hercílio Luz para o Avaí? Não tinha, né? A parte financeira, ela era muito deficitária na época, né? Então, se eu não me engano, o Avaí me comprou por 90 mil, sei lá, cruzeiros, ou outro. A gente mudou tanto, o nosso dinheiro mudou tanto de nome, né? Que eu sei que foi 90 não sei o quê, 90 cruzeiro, 90 cruzado, qualquer coisa desse tipo. Não estou bem lembrado disso. Mas foi em cima disso, de 90 mil. 90 mil, né? Se fosse hoje, lógico que o meu passe iria valer uns 500 milhões, vai? Uns 500 milhões, por aí. Ia custar uns 500 milhões.
Ô, Zenon, chegando no Avaí, assim, chegou logo pegando a camisa titular, a expectativa já era da sua titularidade, já conheciam você aqui de Tubarão, já estava pronto para pegar a camisa e ir para uma capital ser titular do time? O treinador, foi isso que ele fez? Na realidade, o Avaí de 1973, ele tinha um treinador do Flamengo, que era o Walter Miraglia, e no time tinha, no mínimo, eu acho que uns 4 a 5 jogadores que vieram do Flamengo, né? Inclusive, um ficou morando em Florianópolis, que foi o caso do Ademir, ponta direita. O Paulo Henrique, lateral esquerdo do Flamengo, tinha Cardozinho, tinha Américo, tinha Celso, que era um baita de um jogador, Celso, que jogava no setor de meio campo, né? E eu cheguei no Avaí, lógico, que eu briguei pela titularidade, né? Porque tinham grandes jogadores na época, né, no Avaí. Tinha o cabeça de área, era o Rogério, aí tinha Balduino, tinha o Celso, né, que já estava lá, que veio do Rio de Janeiro. Então, tinha vários jogadores de ótima qualidade no setor de meio campo. Mas só que eu ganhei a titularidade, aí ficou o meio campo Rogério, eu, Balduino e Celso. Ficou esses 4 jogadores no setor de meio campo. E no ataque nós tínhamos o falecido Paulo Roberto, o Lica, aí depois veio o Toninho, né? Primeiro foi o Lica, depois veio o Toninho. E na ponta esquerda nós tínhamos o João Carlos que veio do América de Joinville para o Avaí, ponta esquerda. Aí, saindo do Avaí, chega no Guarani, aí para fazer história, saindo de um clube, né, o Avaí, que tinha um grande... Não, pera aí, calma, muita calma. Nós vamos contar a trajetória do Avaí ainda. Então, dentro do Avaí, eu fui campeão catarinense em 73, né? Fui considerado novamente o melhor jogador da posição, aí fui para a seleção catarinense, isso com 18 anos de idade. Eu tinha 18 anos para 19 anos. Né? E aí veio 74, nós vencemos o Figueirense numa disputa para quem iria disputar o Campeonato Brasileiro, vencemos o Figueirense, e eu fiz o primeiro gol do Avaí em uma edição do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que o Avaí disputou um Campeonato Brasileiro. E eu fiz o primeiro gol do Avaí jogando contra o América de Natal. Empatamos em 1-1 lá em Natal. Né? E aí, em 75, voltei a ser campeão pelo Avaí, aí abriu, né, o leque. Né? Aí abriu, assim, o assédio de muitos clubes do futebol brasileiro na minha aquisição. E o Guarani levou a melhor, pagou o que o Avaí queria e me trouxe para onde eu estou, em Campinas. Então, sobre a transferência do Guarani, eu ouvi uma história uma vez que o pessoal do Guarani te conheceu treinando lá no Avaí, eles iam fazer um jogo com o Figueirense, alguma coisa desse tipo, e aí foi que eles te conheceram, não tinha visto você jogar ainda, é isso? É isso, embora eles já tinham lá no time, o Guarani já tinha no seu time, um jogador que eu tinha transformado em artilheiro, que foi o Jute, né? Então, o Jute veio antes que eu para o Guarani, para você ter ideia. E aí, eu estou lá no Adolfo Konder, realizando um treinamentozinho que eu fazia, porque, na época, eu já estava cursando Educação Física na UFSC, né? Isso no segundo semestre de 75. Então, eu estava treinando lá sozinho, porque o professor, meu preparador físico, me deixava um plano de trabalho para eu realizar após eu sair da faculdade. Então, eu estava treinando sozinho. Aí chegou o time do Guarani para fazer aquele treino recreativo, porque eles iriam enfrentar o Figueirense no outro dia. Aí eles me viram lá treinando e aí me convidaram para participar dos 2 toques, né, da recreação. Eu entrei, participei da recreação, fui
tive um desempenho fantástico naquele treino lá que eu fiz com eles, né, naquela brincadeira, e ali começou o namoro do Guarani comigo, né, e que no final acabou se concretizando essa negociação depois, no início de 76, em janeiro de 76. Então, justamente essa questão, essa passagem, sai de um Avaí, da maior rivalidade do futebol catarinense com o Figueirense, para chegar num Guarani com a rivalidade com a Ponte Preta, que se não a maior do Brasil, né? O maior derby, um dos maiores derbys do Brasil. Conta um pouco dessa rivalidade que se tinha lá com a Ponte Preta e esse início no Guarani. Bom, essa rivalidade tem até hoje, né, cara? Sim. A rivalidade aqui, ela é ferrenha, era que nem ferro-luz, para você ter ideia. Sim. Era igual ferro-luz, meu camarada, quando acontecia o ferro-luz, e eu disputei alguns ferro-luz, né, em Tubarão. Então, eu cheguei aqui em 76, não cheguei como titular, né, tive que brigar pela titularidade novamente aqui no Guarani, e depois de um mês, 2 meses, eu já estava sendo titular do Guarani e já também sendo campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista, para você ter ideia. Então, desbancamos todos os clubes grandes, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, desbancamos todos e fomos campeões do primeiro turno do Campeonato Paulista. E aí já despertou também interesses dos grandes clubes pelo meu futebol. Só que o Guarani não queria me vender, não queria me negociar. Então, eu permaneci no Guarani. Permaneci no Guarani até, né, aquele acontecimento fantástico, inédito, inesquecível. Eu te diria que jamais irá acontecer novamente, dentro do futebol brasileiro, um time do interior ser campeão brasileiro. Pois é, não. Sobre esse time do Guarani, você chegou lá, tinha muita gente nova também nesse time do Guarani, como você falou, dificilmente vai acontecer de novo um time do interior ser campeão, mas quando que dentro do elenco do Guarani caiu a ficha? Pô, gente, agora dá para chegar, agora é hora do Guarani ser campeão. Bom, a gente entrou no campeonato, eu não vou aqui ser demagogo com vocês, né? Nós entramos no campeonato para participar. Essa é a grande verdade. Nós tínhamos no time do Guarani, nada mais, nada menos que 10 meninos vindos da categorias de base. 10 meninos faziam parte do elenco do Guarani naquela campanha de 78, para você ter ideia. No time jogava 5. No time. Tinha 5 meninos. Verdade. Que era Miranda, Mauro, Renato, Careca, falecido Adriano, né? E aí na reserva tinha o Manguinho, Marcinho, tinha Tadeu, tinha Romário, todos oriundos das categorias de base, para você ter ideia. Então, nós entramos na competição para participar, apenas para participar e para não cair de divisão. Tem mais essa. E num campeonato com 80 times disputando o Campeonato Brasileiro, para você ter ideia. Só que era dividido em chaves. Eram 8 chaves de 10 clubes, se eu não me engano, por aí. Entendeu? Então passavam sempre 3 clubes para a próxima fase. E aí nós fomos passando de fase, cara. Fomos passando. Perdia um jogo, mas ganhava outro. Empatava outro, e assim foi até a partida que foi, sem dúvida nenhuma, o divisor de águas em termos de pensamento, em termos de acreditar que poderia chegar mais longe, que foi a partida contra o Internacional em Porto Alegre. Ô Zenon, essa partida emblemática que você acabou de citar, que o Inter, famoso Inter dos anos 70, que por muitos dizem o melhor time dos anos 70, vocês chegaram em Porto Alegre e botaram 3-0 no Internacional. Foi ali, então, que você caiu a ficha que poderia ser campeão brasileiro. Inter que um ano depois foi campeão brasileiro invicto, só para lembrar. Com certeza. Né?
Com certeza. O Inter tinha sido já bicampeão. Marcou o gol, eu acho, até nesse 3-0, né? Sim, e o Inter já tinha sido bicampeão, né? 75, 76, né? E nós quebramos essa hegemonia, né, do Internacional dentro do Beira-Rio, quando ninguém acreditava que nós faríamos, né, aquela partida maravilhosa e que a gente desbancasse um dos candidatos à conquista do título de 78. Um time de Falcão, Caçapava Batista, de Jair, eu acho que Valdomiro também jogava nesse time na ponta direita, né, o catarinense Valdomiro, e o Guarani chegou lá para participar dessa partida. E o que aconteceu? Aconteceu que a imprensa toda gaúcha, ela satirizou o time do Guarani. Então, saiu lá saiu nos jornais da Zero Hora, Correio do Povo, na imprensa televisada, da rádio, enfim, falando que um time do interior, como o Guarani, iria tomar um chocolate do Internacional e ia sair com um balão lá do Beira-Rio. E isso acabou servindo a gente de motivação, entendeu? Nos motivou muito esse tipo de coisa que fizeram com o Guarani naquela partida. Falando que o Guarani tinha um ataque de circo, um ataque de riso, Capitão Careca e Bozó, entendeu? O nosso ataque foi denominado como um ataque de circo. E o que aconteceu no dia do jogo? Nós demos uma aula de futebol, aplicamos um 3-0, eu fiz um dos gols mais bonitos, mais interessantes de todas as edições dos campeonatos brasileiros até hoje. Até hoje. Se eu faço aquele gol hoje, seria um prêmio Puskás, para você ter ideia. Se eu faço um gol daquela feitura, né, seria um prêmio Puskás. Então foi uma aula de futebol que o Guarani deu no Internacional, né? O placar foi injusto, porque 3-0 ficou barato para o Internacional, porque no mínimo teria que ser uns 8-9-0, pela quantidade de jogadas e pela quantidade de chances que nós tivemos na partida. Então, a partir dessa partida, ninguém mais venceu o Guarani. O Guarani detém o recorde de números de vitórias consecutivas até hoje. Foram 11 vitórias consecutivas. Deixa eu abrir para os ouvintes aqui que estão participando conosco da live, que tem um comentário sobre esse jogo aí, ó. Vamos ver aqui. O Rafael Santana bota aqui. Nesse jogo ele não marcou um gol, marcou um gol de placa. Um abraço para você, Rafael Santana, conosco. O DJ Alex Hall bota aqui. Parabéns à Rádio Bandeirantes. Deixa eu ver aqui. A Olga de Souza Farias. Parabéns pelo programa. Tá, a minha irmã. Sua irmã? A Olga. Está lá em Ibiraquera assistindo o programa. Em Ibiraquera ela está. Pô, que legal. Um abraço para a Olga, então, aí, irmã do Zenon. Quem mais participa aqui conosco? Zenônio de Souza Farias. Nesse momento... Meu irmão, tá vendo? A família do Zenon está acompanhando. Zenóbio de Joinville. Mora em Joinville. Poxa, que legal. Obrigado pela participação também. Deixa eu ver quem mais aqui. A Zoe de Souza Farias é sua parente também? Minha irmã também. Mora em Florianópolis. A família é grande, então, Zenon. O Zilton não entrou ainda aí? O Zilton Lima, que era a bandeira aí da Liga Tubaronense, o Zilton? Não mandou mensagem aqui ainda. A gente não consegue ver todo mundo que está participando. Mas deve estar assistindo. Deve estar assistindo. Com Deixa certeza. eu ver aqui, a outra irmã, Zaida, também deve estar assistindo. O pessoal que está vendo aqui também deu um like na nossa transmissão. O Laurence Silvestre, um abraço para você. O Venâncio curtindo a gente também. O Juan Todescati. O Ronald Guimarães. Carlos Alberto Cardoso. O William Santos também participando. Aqui no WhatsApp também está o Simar Bonetti, nosso gerente aqui da rádio. Ele fez uma pergunta para você aqui, depois eu vou repassar. Também o Carlos conosco. O Baiano Filho também, um abraço, Baianinho. Está curtindo a gente aqui na live também. O
Guilherme conosco, o Augusto. Tem bastante pergunta aqui, já eu vou fazer para você, Zenon. Alguém tem mais alguma pergunta sobre o Guarani aí, que chegou ao título com esse time fantástico, como o Zenon está falando? Pode ir, Guilherme. Bom, a minha pergunta é o seguinte: o Guarani é o primeiro clube do interior do Brasil que não é de capital a ser campeão brasileiro da Série A. E até hoje permanece isso. Então, eu queria saber do Zenon se isso, na época, tinha algum tipo de preconceito quanto ao peso da camisa dos árbitros, se ele sentia alguma coisa no jogo do árbitro pendendo um pouquinho para um lado ou outro, se ele lembra de um lance duvidoso que ele sentiu essa preferência, vamos dizer assim. Bom, a arbitragem em alguns jogos, lógico, quando a gente jogava na casa do adversário, na dúvida, ele dava para o time da casa, na dúvida. Porque nós não tínhamos monitoramento, não tinha acompanhamento que nem tem hoje, né, com 14 câmeras no estádio, onde nós temos o VAR também hoje, né, dentro do futebol, que é muito importante, na minha opinião, eu acho muito importante essa questão do VAR, mas naquele tempo, como não tinha isso, eu lembro de 2 partidas em que eu fui, onde eu estava, o meu time foi prejudicado, né, pela arbitragem. Ele fez vistas grossas em lances que eram clamorosos, que poderia dar que ninguém iria ficar bravo, entendeu? Mas a gente, né, no caso do Guarani, que teve que vencer todos, né, eu te diria, tirar os grandes times, né, dessa reta final de campeonato, a gente tinha que jogar muito para vencer os adversários. Ô, Zenon, agora campeão com a equipe do Guarani, eu queria saber um pouco em particular do seu jeito de jogar. Esse seu jeito de pegar na bola, lançamento, você batia falta com uma precisão, batia de fora da área com uma maestria maior ainda. Sempre foi característica sua ou foi adquirindo com os treinos? Algum treinador falou, Zenon, você é bom nisso, aprimora isso? Como é que foi? Como é que é essa parte? Bom, primeiro eu tenho que agradecer a Deus por ter me dado esse dom de saber bater na bola, né? Então foi Deus que me deu essa qualidade de saber bater bem na bola. E depois, lógico, eu não fiquei só olhando e espiando, não. Eu treinava muito. Eu ficava geralmente meia hora pós-treino, né? Pós-treino, eu ficava meia hora treinando chutes de fora da área e cobranças de falta. E não tive, assim, muito incentivo, não, de treinador. Não tive, não. Isso era meu mesmo. Eu queria fazer isso. Eu queria ser diferenciado. Eu queria ser diferente dos outros, fazendo coisas diferentes. Tive 2 ídolos na minha vida, que foram Rivelino e Gerson, no qual eu peguei um pouquinho dos dois para criar minha característica como atleta de futebol. Então, durante meus 20 anos de carreira, eu sempre desempenhei essas funções, né, que eu tinha dentro de campo. Eu era muito mais defensor do que atacante. Muita gente acha que eu era muito mais atacante do que defensor, mas não, eu era mais defensor do que atacante. Só que eu defendia, armava, atacava e fazia gols. Então, eu era um 4 em 1, cara. Eu era um 4 em 1 dentro de campo. Por isso que eu cheguei ali, ó. Naquela camisa ali, ó. Por isso que eu cheguei naquela camisa ali, ó. Da CBD ainda. CBD. Do Guarani, eu fui para a seleção brasileira, cara. Do Guarani, eu fui para a seleção brasileira. Depois voltei à seleção brasileira, jogando pelo Corinthians, com aquela ali, com a CBF. Aí já era CBF. Então, meus sonhos, né, que eu tinha quando estava jogando futebol, não quando era criança, porque quando era criança eu nunca pensei em ser profissional de futebol. Mas quando eu estava jogando, eu sonhava, assim, em vestir a camisa da seleção brasileira. Sonhava e fazia de tudo para chegar lá, né? Como tu mesmo falou, né? Muitas coisas tu foi vendo os teus grandes ídolos, Gerson e Rivelino, jogar,
aprimorando e colocou como meta seleção, e aí tu passa um grande exemplo para todo mundo que sonha, que não adianta só sonhar se tu não tiver realmente foco, disciplina e fazer com que isso aconteça, né? Verdade, Com certeza. Assim, ele citou o Rivelino aqui, que era o 10 do Corinthians, ele se esforçou, e anos depois ele era o 10 do Corinthians, vestindo a própria camisa do Rivelino. Veja. E não só vestiu a camisa da seleção, como vestiu a faixa de capitão da seleção. Isso é para poucos. Isso é para poucos. Ainda mais colocar a faixa de capitão num jogo contra Inglaterra, onde tinha na seleção brasileira Leandro, Moser, Ricardo Gomes, Júnior, Roberto Dinamite, Renato Gaúcho, né? Então, ser capitão numa situação dessa é motivo de muita satisfação, eu te diria, de muito crescimento, assim, de vitrine, de representatividade, né? E, em 79, né, jogando com Zico, com Sócrates, enfim, com os grandes astros, né, com os grandes craques da época, né? Craques e gênios, né? Porque Sócrates e Zico eram gênios. Eu era craque, mas esses dois eram gênios. Ô Zenon, sobre seleção, o time que te leva à seleção, então, é o Guarani. A sua primeira aparição na seleção é pelo Guarani. Sim, foi pelo Guarani. O Guarani, através daquele título de 78, muitos jogadores despertaram a atenção, né, da comissão técnica da seleção brasileira, que era comandada pelo falecido Cláudio Coutinho. Então, em 79, na seleção brasileira, tinha 4 jogadores do Guarani. Estava lá eu, Renato, Gomes e o Careca, e eu acho que tinha 5, e tinha o Mauro, lateral direito também, que fazia parte do grupo da seleção brasileira, para você ter ideia. Pode ir lá, boa noite, Guilherme Falquete. Não, então, e da seleção brasileira, aí conta um pouco da primeira passagem, né, na época da CBD na seleção brasileira. Então, a minha estreia foi contra o Ajax, um jogo no Morumbi, que nós vencemos o Ajax por 5-0. Eu entrei na partida, entrei no lugar do Cerezo, o Cerezo que jogava era Cerezo, Falcão e Zico. O Sócrates era centroavante, para ter ideia. O Sócrates jogava com a 9, né? E aí eu entrei na partida e tive um ótimo desempenho, uma ótima performance, e ali eu ganhei a titularidade para a seleção brasileira. Então, no início da Copa América, eu já era titular da seleção brasileira. E tive o privilégio, né, de estrear, né, como titular na seleção brasileira, num jogo de estreia também de Diego Armando Maradona pela Argentina, né? Então, Brasil e Argentina no Maracanã, com mais de 120 mil pessoas, e nós vencemos a Argentina por 2-1, gols de Zico e Tita, os jogadores que fizeram o gol da nossa seleção naquele primeiro jogo da Copa América de 1979. E esse jogo, bom, você jogou com o Maradona na estreia dele na seleção, um fato muito legal. E jogava bola já, o camisa 10 argentino, ou você ensinou, deu uma aula para ele, Zenão? Jogava muito, viu, cara? Jogava muito diferenciado, muito diferenciado. Gênio da bola, gênio, né, da bola. Ele com 18 anos, na seleção, dando show. Jogou muito aquele dia, Maradona, deixando várias vezes lá os seus companheiros na cara do gol, fazendo jogadas maravilhosas, né? Mas foi um duelo bom, viu, cara? Foi eu e ele no meio campo, foi um duelo muito bom, de passes precisos, né? De chegar na área, de bater de fora da área. Então, foi muito legal, cara. Foi muito gratificante, eu te diria, né? Ter enfrentado o Maradona, ele quando tinha os seus 18 anos. Ô Zenon, você diria que o Maradona foi o maior que você enfrentou? Bom, eu não diria que foi
o maior, porque eu enfrentei grandes craques do futebol brasileiro, como, por exemplo, o Zico. O Zico, quando jogava no Flamengo. O Zico, depois eu joguei com ele, né, em seleção, e joguei na seleção de Masters também com ele, né. E nós tínhamos Zico, nós tínhamos Rivelino jogando, nós tínhamos o Sócrates jogando, então, o Careca, né, do Guarani. Então, eu posso dizer que ele foi o melhor jogador que eu joguei contra. Não foi, não. Eu acho que ele está entre os melhores jogadores que eu joguei contra. Ô, Zenon, aí vem seleção, depois disso vem o Corinthians, e você continua, é claro, na seleção. O Corinthians, que é um clube de massa, segunda maior torcida do Brasil, e aí eu acredito que para você é um pouco diferente, né? Bom, jogar no Corinthians é o sonho de todo atleta de futebol também, cara. Ter uma passagem pelo Corinthians. Quem diz isso é Dadá Maravilha, que a maior frustração dele é não ter jogado no Corinthians, né? Então você tira a ideia por aí. Dadá, que sem dúvida nenhuma foi um dos grandes 9 que nós tivemos na história do futebol brasileiro. Então, a minha ida no Corinthians foi também um sonho realizado, né? Jogar no Corinthians com a camisa 10 do meu ídolo, que era o Rivelino, né? E com uma passagem super vitoriosa, né? Pelo Corinthians, sendo bicampeão, chegando em 2 semifinais de Campeonato Brasileiro e chegando também, novamente, em Seleção Brasileira. E participando de um projeto que até hoje é decantado em prosas e versos. Até hoje eu sou chamado em universidades ou em palestras para falar sobre a democracia corintiana. E aí é a sua pergunta, né, Bonetti? Esse Chegou período, a hora, né? Agora sim, agora vamos. Justamente esse período, porque sempre que se fala na democracia corintiana, se fala, lembra desses 4 jogadores, né? Vladimir, o Sócrates, Casagrande e Zenon. E vem um Zenon muito novo para o Corinthians ainda, né? No futebol, mas com bastante experiência para fazer... para estar na linha de frente de uma revolução, diríamos assim, no futebol, né? Olha, eu queria que aquele time estivesse jogando hoje, cara. Estivesse jogando hoje, com esses problemas que nós estamos tendo aí dos políticos aí, os caras não se entendendo. Eu nunca vi tanta confusão, tanta barbaridades acontecendo dentro da nossa política hoje, dentro dos nossos ministros, enfim, senadores. Olha, não dá para entender. Então, eu queria que aquele time estivesse hoje aqui para brigar com esses caras. Entendeu? Porque na época que nós criamos esse projeto Democracia Corintiana, nós entramos porque o país estava numa ditadura muito forte. Então, criamos o projeto para brigar com essa ditadura e brigar pela redemocratização do país, né? E por uma emenda que estava sendo lançada pelo Dante de Oliveira, que ele queria que o povo votasse para presidente. E nós entramos nessa briga. E com a gente, como o futebol é popular, praticamente nós tivemos o povo brasileiro abraçando a nossa causa. Não só o povo, né, o povo assim simples, de uma forma geral, mas os grandes políticos da época, os grandes atores, atrizes, cantores, porque naquele tempo existia a tal da lei da mordaça, meu camarada. Existia a lei da mordaça. E nós brigamos. Recebemos recadinho lá de cima? Recebemos. A gente baixa a bola, que a gente estava falando muito. Mas nós jamais nos calamos. Jamais. Foram 3 anos brigando. Não fomos felizes, né, no que gostaríamos que acontecesse em 84. Mas contribuímos para que depois, em 87, 88, a emenda fosse aprovada e o Brasil teve a sua democracia. Nessa parte, eu acredito pela sua fala que você não se arrepende em nada do que foi feito na democracia corintiana, né, Zenon? De forma nenhuma. Eu me sinto um privilegiado
de ter participado daquele movimento. E para você ter ideia como aquele projeto, ele foi para tudo quanto foi parte do mundo, cara. Foi para tudo quando ele atravessou fronteiras. Outro dia eu estava acompanhando um documentário de Eric Cantona. Vocês sabem quem é Eric Cantona, né? Um dos grandes atletas de futebol da França e hoje ator de Hollywood, Eric Cantona. E ele fala, né, na sua entrevista, lá no seu documentário, que a maior frustração dele era não ter participado do projeto Democracia Corintiana, cara. Assistam, é só entrar no YouTube e procurar essa matéria do Eric Cantona. Ô Zenon, você acha que o que revolucionou todo esse movimento da democracia corintiana foi pelo fato da ideia em si, ou porque o time ganhava em campo também, tinha acabado de ser bicampeão paulista com o timaço? Não. Para a democracia ter continuidade e ser fortalecida, nós necessitávamos de resultados positivos dentro de campo. Então, a nossa responsabilidade, ela aumentou muito em busca de objetivos, de títulos, de vitórias, né? E tudo isso aconteceu. E a democracia era fortalecida devido a essas vitórias. Deixa eu abrir espaço aqui para os ouvintes aqui, o pessoal que está participando da live aqui. Deixa eu mandar aqui, o Baiano Filho bota aqui, como era o relacionamento do Zenon com o Dica, da Ponte Preta? De cá. De cá, é verdade. O da Jajaula do Zenon responde para a gente. O Itamar Vieira, eu acho que é o Maduro, né? O Itamar Vieira Maduro, que é presidente do Palmeiras da Congonha. É o Maduro. Passei hoje a live para falei, acompanha hoje lá, hein? Eu vou falar do Palmeiras de Congonhas. Ele falou, opa, é imperdível. Ele bota aqui aquele jogo do Beira-Rio, você acabou com o jogo fazendo um dos gols mais bonitos que já vivi. Pois é, o Maduro falando aí também pra gente. Deixa eu ver mais gente aqui participando conosco. O Ronaldo Nazário, grande Zenon, um abraço, amigo. Conhece o Ronaldo, Zenon? Esse é meu cunhado, o Nazário. Rapaz, não é o Ronaldo Fenômeno, não, viu? Não é o Ronaldo Fenômeno. Esse é o Nazário aqui de Campinas, meu cunhado. Vamos ver mais aqui. O Haroldo Silva, o Dura, muito legal, grande Zenon, orgulho hercinista. O Dura que é um hercinista com coração vermelho, muito pulsante. Quem é? É o Gustavo? Haroldo Silva. Pensei que fosse o Gustavo. O Gustavo também é um hercinista, que eu tenho ele no Instagram aqui, ele me acompanha direto e deve estar acompanhando a live também. Vamos ver aqui, o Rafael de Campos Alves começou no Ferrão. Se treinava lá treinou por tudo aí, né? Bom, eu gostava de jogar bola. Então, eu jogava em qualquer lugar. Uma vez eu joguei no campo, que tinha uma baita de uma pedra no meio do campo, rapaz, que você tinha que driblar a pedra, cara. E esse campo tem ainda ali, no Capivari. Tem ali no Capivari, em frente ali a um atacadão que tem. Ele fica de frente. Esse campo tinha uma pedra muito... Campo do Alvorada. Não, o Alvorada é mais para frente. O Alvorada é quase no meio de Tubarão com cabeçudas. Não, era em frente esse atacadão ali em Capivari. Já alguém bota aqui na live aqui para a gente ver. Vamos ver mais o pessoal participando. A Pamela Paz, mestre Zenon, bota aqui. Pamela Paz e Denilson. Uma das melhores duplas sertanejas que nós temos hoje aqui em Campinas. Criaram uma música aí, cara, eles compuseram uma música linda, maravilhosa para o momento. Vale a pena escutar, viu? Vale a pena escutar. Depois eu mando para vocês aí, hein? Para vocês tocarem na rádio. Pode deixar, pode mandar. O Denilson bota aqui, ensinei o Zenon a jogar tênis. Jogar tênis também, Zenon? Eu sou quase um profissional de tênis, quase. Eu sou um campeão dos torneios aqui de Campinas, e o Denilson é meu sparring, cara. O Denilson é meu pupilo, meu sparring. Você prefere o tênis ou o futebol em Laguna?
Como é que é? O tênis ou o futevôlei? Os dois. São as duas modalidades esportivas que eu pratico semanalmente, para me preparar para os jogos de exibição da Seleção Brasil Masters e da Seleção Masters do Corinthians. Deixa eu ver aqui o último aqui. Maurício Silvestre, para Zenon, por que hoje em dia os clubes brasileiros não estão conseguindo revelar jogadores craques como antigamente e onde está o principal erro? Eu aproveito essa pergunta, Zenon, e emendo mais uma. O camisa 10, não existe mais camisa 10 no Brasil, Zenon? Parou de fabricar? Parou, cara. Parou. Aquele 10, né, aquele 10 raiz, eu te diria, né, o 10 raiz, não existe mais. Hoje o 10, eles colocam qualquer jogador com a camisa 10, e geralmente o camisa 10 hoje fica no banco de reserva, cara. Tem mais essa aí, hein? O camisa 10 fica no banco de reserva, porque hoje eles jogam com a 99, com a número 100, com a 89, 55, né? E o 10 acaba ficando no banco de reserva. Até eu gostaria de puxar um gancho nessa situação, porque até hoje estava comentando sobre o Paulo Henrique Ganso. O Paulo Henrique Ganso foi um jogador que, quando surgiu, ele me deu a esperança de reviver um Zico, um Zenon, e de repente se perdeu. O que tu observa na carreira do Ganso que faltou realmente para que ele conseguisse chegar e nos orgulhar ou dar lembrar um pouco do futebol da década de 80, principalmente, né? Eu acho que o que prejudicou o Ganso, né, na sua trajetória foi aquela contusão séria que ele teve de joelho, né? E depois ele não conseguiu mais ter a mesma performance, né? Depois da cirurgia, eu te diria, né? Mas ainda acho que ele é um bom jogador. Eu ainda acho. Eu gosto muito do futebol que ele apresenta. Existe muita cobrança, né, em cima dele, que nem ele está agora no Fluminense. Então, praticamente a torcida fica muito na expectativa que ele resolva tudo no Fluminense. E futebol não é assim. Se você não tiver companheiros que te ajudem, ou que tenham pelo menos uns 4, 5 da mesma qualidade, você não consegue chegar a lugar nenhum. Ô, Zenon, a gente falou de Corinthians, onde você foi campeão também. Você tem uma passagem pela Arábia Saudita, o Al Ahly, se eu não me engano, também, né? Eu tive no Ahly de Jeddah, em 1980. Eu saí do Guarani e fiquei um ano nesse clube, né, em Jeddah, e foi uma experiência de vida muito gratificante, cara, muito interessante, eu te diria. Em termos de aprendizado, não aprendi nada. Eu fui mais para ensinar do que aprender alguma coisa, tá? Então, mas foi muito válida essa minha passagem pela Arábia Saudita em termos de valorizar muito mais a vida, entendeu? Valorizar muito mais os momentos. E aí você chega no Corinthians depois e conquista muita coisa, mas acaba sendo transferido depois, né? Joga no Atlético Mineiro, onde você é campeão também. Mas como é que foi essa saída sua do Corinthians? Eu acho que um dos maiores times que você jogou, junto com o Guarani, que você teve o principal título do clube, né? Bom, eu saí do Corinthians não por vontade própria. Eu saí porque chegou uma comissão técnica que queria reformular todo o elenco em 85, que para mim foi um dos elencos mais fortes que eu trabalhei na minha vida como profissional de futebol. Foi aquele elenco do Corinthians de 85. Praticamente tinha 10 jogadores de seleção brasileira e um da seleção uruguaia, que era o De Leon, entendeu? Só que o time não deu liga naquele ano de 85. Eu acredito que se aquele time tivesse permanecido nos anos consecutivos, eu tenho certeza que aquele time ia alcançar vários objetivos. Então, e continuando, né, em cima, e aí houve essa reformulação. E aí, no início de 86, janeiro de 86, o Atlético Mineiro acabou negociando, né, o meu passe com o Corinthians. Eu fui para o Atlético Mineiro e me tornei bicampeão mineiro pelo Atlético Mineiro, time do Denilson,
esse cantor maravilhoso junto com Pamela Paz. Você ficou quanto tempo lá no Atlético Mineiro, Zenon? Foram 2 ou 3 anos? 2 anos, 2 anos. Eu fiquei 2 anos no Atlético Mineiro e depois eu me transferi para a Portuguesa dos Desportos, aqui de São Paulo, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores momentos da minha vida. Também vivenciei na Portuguesa em 1988. Alguém tem mais alguma pergunta aí sobre essa carreira do Zenon? Então, na Portuguesa ali, Zenon, até gostaria que tu falasse um pouco ali, se eu não me engano, o Jorginho jogou contigo, né? O Jorginho agora Sim. que é técnico do Juventus, um baita jogador, né? Fala um pouco dessa Portuguesa, realmente que era, como eu falei ali do livro de figurinha ali de 88, e era um time que realmente encantava, né? E deixa saudade a Portuguesa, né? Muita saudade, cara, porque foi um momento maravilhoso, assim, um momento em que o time deu liga, né? O time da Portuguesa, que tinha Valde Pérez, que tinha a China, que tinha Henrique, que tinha Eduardo, que tinha Luciano, no meio-campo era eu, com o Edu Marangon, Toninho, capitão, na frente nós tínhamos o Catatal, nós tínhamos o Kita, nós tínhamos o Jorginho. Eu te digo uma coisa, se o campeonato fosse de pontos corridos, a Portuguesa teria chegado em 4º lugar naquele ano de 88. Ela fez uma pontuação fantástica no Campeonato Brasileiro de 1988. E aí nós fomos disputar um torneio internacional na Ilha da Madeira, terra de Cristiano Ronaldo. Acho até que o Cristiano Ronaldo era mascote ou do time do Nacional ou do time do Marítimo, né? Lá na Ilha da Madeira. E nós fomos campeões nesse torneio internacional que aconteceu lá. Eu levantei taça de campeão na Portuguesa, meu amigo. Nesse Campeonato Brasileiro, onde a Portuguesa fazia essa campanha, em algum momento o Zenon chegou a pensar, eu vou fazer história novamente, vou vencer com um time de menor expressão um Campeonato Brasileiro. A equipe chegou a buscar isso? O que o Zenon trouxe para o grupo daquele Campeonato Brasileiro do Guarani, para tentar aplicar e fazer com que tivesse essa história? Bom, eu era o capitão do time, né? Então, a gente sempre conversava muito, né? Porque no time da Portuguesa tinham muitos atletas experientes, né? Como o Kita, o centroavante, que já tinha sido campeão na Internacional de Limeira, o Campeonato Paulista. Tinha o Catatal, que tinha jogado no Atlético Mineiro, né? E estava chegando, passou pelo Guarani, depois foi para a Portuguesa. Nós tínhamos Eduardo, o Henrique, que era jogador do Corinthians, que era do Sul aí, que jogou no Sul do país, aí no Grêmio, né? Jogou no Grêmio, o Henrique, quarto zagueiro. Então nós tínhamos um time muito experiente, cara. Nós tivemos vitórias marcantes dentro do Campeonato Brasileiro daquele ano, como, por exemplo, nós metemos uma goleada no Cruzeiro por 5-1 no Canidé. Aí fomos enfrentar o Atlético poderoso, o Atlético Mineiro, em 88, que eu tinha saído, né? Metemos 3-0 no Atlético Mineiro, lá no Mineirão. Então, foram vitórias. Vencemos o Grêmio por 1-0. Então, foram vitórias marcantes daquele time da Portuguesa, que poderia ter ido mais longe, mas tivemos um tropeço na hora errada. Perdemos para o Flamengo em Canidé por 2-1, e aí saímos da sequência do campeonato. Ô, Zenon, eu queria abrir um parênteses. Bolei a pergunta, mas acabei esquecendo de perguntar quando a gente estava falando sobre o Corinthians. Uma das suas maiores vítimas foi o Palmeiras, né? Você gostava de jogar bem contra o Palmeiras, fazer gol contra o Palmeiras, né, Zenon? Gostava, cara. Olha, o Palmeiras era o meu alvo principal, viu? Porque a primeira partida que eu fiz contra o Palmeiras foi aqui em Campinas e empatamos 2-2. Eu fiz o gol aos 45 do segundo tempo. Empatei a partida para o Guarani. Aí depois veio o Campeonato Brasileiro. Eu fiz gol também contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, eu fiz
2 gols. Eu fiz um gol em São Paulo, no Morumbi, lá no mando do Palmeiras, e depois fiz o gol aqui em Campinas, vencemos por 1-0. Eu fiz o gol aqui também no Palmeiras. É um time que chamava gol meu, cara. O que eu posso fazer? Não tinha jeito. Eu jogava contra o Palmeiras, era vitória, cara. Poxa, que legal. Tem alguma pergunta aí, Guilherme Falquete? Então, o Zenon, o Carlos, voltando um pouquinho na história, então, o Carlos Alberto Silva, quanto você acha de parcela ele teve para aquele time funcionar? Ele era desconhecido até então, ele teve alguma desconfiança no chegar, vocês abraçaram a ideia dele? Enfim, conta um pouquinho da pessoa dele aí. Bom, o Carlos Alberto era uma pessoa, eu te diria, muito inteligente, uma pessoa de mente aberta, que abria sempre o diálogo para os atletas. Nós tínhamos sempre uma dinâmica de grupo muito boa, e ele abria o papo para todo mundo, entendeu? Veio para, na realidade, se concretizar como um bom treinador, né? Aqui no Guarani. A parcela dele, dentro do Guarani, naquele título, a que eu coloco para todos os treinadores, né? Que é de 20%. 20%. 80% cabe aos jogadores. 80%. 20%, eu acho que essa é a porcentagem que tem o técnico de futebol em cima de um time de futebol. Pois bem, 9h09. Ô Zenon, em que momento chega a seleção de Masters para você? Porque você atuava como profissional ainda e foi para a seleção de Masters, é isso? Isso mesmo. Então, eu não parei, né? Eu não tive parada assim como atleta de futebol, né? Eu já tive essa sequência, né? Com o convite do Luciano do Valle para ingressar naquela seleção dos melhores jogadores da época, cara. Dos melhores jogadores que participaram de Copas do Mundo, né? O meio-campo, sabe quem era o meio-campo? O meio-campo era eu, Zico e Rivelino. Olha, para você ter ideia. Não, só para você ter ideia. A minha defesa era Melinho, Luiz Pereira, Amaral e o Vladimir na lateral esquerda. O Batista, ele tinha que jogar às vezes de lateral direita, porque no meio-campo não tinha lugar para ele, cara. Na frente nós tínhamos Roberto Dinamite, nós tínhamos o Edu, nós tínhamos o Éder, né? O falecido Cafuringa, Eduardo Amorim. Então, eu joguei com os grandes atletas da época, de 70 e de 80, né? E fui tricampeão mundial. Tricampeão mundial. O primeiro título aqui no Brasil, em 89. O segundo título nos Estados Unidos, o bicampeonato. E o tricampeonato aconteceu na Áustria, com os tricampeões. Entendeu? Então, foi um momento mágico também, né, do futebol brasileiro, com esses 3 títulos conquistados por essa geração, né, mundial de Masters, cara. Joguei contra Paulo Rossi, Beckenbauer, esses Mário Kempes, Ardiles, com todos esses grandes craques da época, né, no mundo, porque tinha a seleção da França, a seleção de Portugal, Argentina, Uruguaia, italiana, né, disputando essa Copa do Mundo de Masters. Deixa eu abrir aqui para os ouvintes, aqui o Baiano volta aqui de novo, que a gente não falou do de cada Ponte Preta, para você falar um pouquinho aí, o Zenon, para a gente. Bom, a Campinas teve esses 2 grandes camisa 10, né, na época. Eu pelo Guarani e o de cá pela Ponte Preta, né, que sem dúvida nenhuma, craque de futebol, craque. Não jogou na seleção brasileira porque a concorrência era muito grande, cara. A concorrência era 5, 6 jogadores para cada posição. Então, não era nada fácil, não, você chegar a vestir aquela amarelinha ali, ó, a BBB. Hoje da CBF está fácil. De chegar na seleção brasileira. Mas naquele tempo era complicado. Então, ele não conseguiu chegar numa seleção brasileira, mas sem dúvida nenhuma, um dos grandes craques do futebol brasileiro. Vai lá, Bonete.
Ô Zenon, aproveitando essa situação que se puxou uma rivalidade, eu te pergunto assim, ó, se fosse um jogador que jogasse em clubes que na cidade tem grandes rivalidades, Ercílio e Ferroviário, Avaí e Figueirense, Guarani e Ponte Preta, que para mim, como eu já falei, é uma das maiores junto com Inter e Grêmio, e Corinthians e Palmeiras. Qual é o jogo mais marcante nessa história de rivalidade do Zenon? Eu tenho vários jogos marcantes, né? Desde o Ferro Luz. Uma vez nós fizemos um Ferro Luz na abertura da Joprise, no seminário, para vocês terem ideia. No seminário. Os padres foram lá antes de começar o jogo, fizeram aquela palestra, né, para a gente ter calma, que era a abertura dos jogos, tá, né, dos seminaristas, enfim. Meu amigo, teve 20 minutos de jogo. Teve 20 minutos de jogo. O campo não tinha lembrado, o pessoal ficava ao redor do campo, as duas torcidas, um de cada lado. Teve uma hora do jogo, bicho, que o negócio encrespou, meu, o pau pegou. Eu sei que eu saí de fininho, cara, pelo meio tirei a camisa, saí correndo e disparada pro vestiário, velho. Meu, para você ter. Então, esse é o jogo que tá na lembrança aqui. A abertura da Joprise. Abertura da Joprise. Mas, aqui, né, em Campinas, esse derby aqui é muito famoso, né? O derby campineiro, sempre lotado. Hoje em dia não se pode mais ter duas torcidas, né? Hoje é apenas uma torcida, né, que se faz presente no estádio. Um dos grandes jogos envolvendo Ponte Preta e Guarani e Ponte Preta, foi realizado no estádio do Pacaembu. Pacaembu, para vocês terem ideia. E que até hoje detém o maior número de torcedores num jogo de Ponte Preta e Guarani. 40 mil torcedores assistiram essa partida no Pacaembu. Campinas foi dar show para os paulistanos, né, em 1979. E nós vencemos a Ponte Preta por 2-1, e eu fiz um dos gols do Guarani. Zenon, ainda na tua resposta, gostaria de saber qual a tua opinião de tanto no Moisés Lucarelli quanto no Brinco de Ouro da Princesa poder só, então, ter torcida única. Você prefere, se rende que assim é o único jeito de fazer futebol em Campinas, ou acha ainda que teria condição da segurança pública realizar tanto no Moisés Lucarelli quanto no Brinco de Ouro, dividir ao meio, ou pelo menos 10% para a torcida visitante? Qual a tua opinião sobre isso? Eu acho que é impossível fazer isso hoje, devido a essas brigas que acontecem. Para você ter ideia, não tem torcida, não tem as duas torcidas no campo, mas fora do campo aparece uma guerra que você não imagina. Eles marcam confrontos pela internet, para você ter ideia. Imagine colocar duas torcidas no estádio, em um estádio. Eu acho que eles quebram tudo, cara. Eu acho que eles quebram tudo, entendeu? É uma pena, né, que isso aconteça, porque o atleta, ele gosta de ter a sua torcida, né, de ter a casa cheia, né, para ele realizar, para ele ter bons desempenhos, para se empolgar, para se motivar. Mas, infelizmente, devido a esses confrontos, né, que a gente vê aí de parte de torcedores, não vamos aqui generalizar, né, as torcidas, é apenas 10%, 20% das torcidas que tem essa maldade dentro de si, que quer ir para o estádio para brigar. Tem torcedor que nem olha para o jogo, ele olha para o adversário. Então, no momento, eu acho meio complicado ter duas torcidas no mesmo estádio. Deixa eu ir com o ouvinte aqui, deixa eu ver aqui, o Rafael de Campos Alves pergunta, Zenon, fala sobre o mestre Sabino. Você pode falar um pouquinho para a gente, a sua relação com o mestre Sabino, Zenon? Então, eu já falei, né, do Ourinhos, né, que é dado pelo mestre Sabino. Então, sempre foi, né, um dos maiores incentivadores, eu te diria, para garotos, né, jogarem futebol.
Então ele tinha esse time que todo garoto sonhava em jogar no time dele, né? Porque era um time bem organizado, que treinava, fazia treinamentos, o time do Ourinhos. Eu não lembro de ter perdido uma partida jogando pelo Ourinhos. Não lembro de ter perdido uma partida para os times que se formavam na região. Jogava todo mundo descalço. A gente jogava descalço. Até 1970, para você ter ideia, eu jogava descalço no time do Sabino. Eu tenho foto, inclusive, de 1970, descalço, jogando pelo time do Sabino. Então, era prazeroso demais você participar do time do Sabino, que sempre incentivava a molecada a jogar futebol. Ainda sobre esse time, o Simar Bonetti pergunta aqui, quem mais jogava com você no tempo do Ourinhos, ô Zenon? Jogava o Beto Caturra, que depois jogou no Ercílio Luz, né? O Queca, que também jogou no Ferroviário, Queca. O Carlinhos, que era irmão do Ladinho, que também virou jogador profissional. O Linha virou jogador profissional. Então, muitos daqueles meninos se transformaram em atletas profissionais de futebol. Alguém vai daí com pergunta? Posso perguntar, então. Não, eu vou trazer um pouquinho a discussão aqui para a nossa cidade de Tubarão aqui. Eu estou vendo aí no teu cenário que tem 3 camisas do Tubarão Futebol Clube, mas tem a camisa do Ferroviário também, tem a camisa do Glorioso Ercílio Luz. Gostaria de saber a tua opinião. Você que viveu e jogou vários Ferro-Luz e depois acompanhou a Tubarão Futebol Clube, acompanhou a cidade com um clube só. O que você acha mais viável para a cidade de Tubarão? Qual a tua opinião sobre isso? O que você... 2 times, cabe um time só é melhor? É legal fomentar essa discussão de torcidas? O que você acha? Cara, isso é complicado falar, hein? É complicado falar porque vai mexer com muita gente, né? Porque eu sei que tem aqueles ercilistas, né, da antiga, e tem aquele pessoal do Ferroviário também, que são ferrenhos, né? São torcedores fanáticos, né? Que não aceitam de forma nenhuma uma fusão. Mas, ao meu ver, e o que eu vi, o que eu presenciei, foi na década de final de 90, início do novo milênio, né? Em 2000, né? Que eu vi Tubarão com um time fantástico. Inclusive eu fui comentar um jogo no estádio do Ercílio Luz, mas era o Tubarão que estava em campo. O Tubarão jogando contra o Atlético Mineiro e vencendo o Atlético Mineiro por 1-0. E eu estava com a Sport TV fazendo a cobertura dessa partida junto com um dos melhores narradores que, infelizmente, também faleceu naquela tragédia da Chapecoense, né? Que foi o nosso grande Deva Pascovitch. Então, eu estava comentando essa partida do Tubarão contra o Atlético Mineiro. Então, para mim, cara, depois, né, que Ercílio Luz e Ferroviário tiveram as suas fases, eu acho que aquele time do Tubarão foi um dos melhores que eu vi. Então, para mim, cara, é muito difícil, né, você falar que tem que ter essa fusão, porque eu sei da rivalidade que existe aí, né, dentro da cidade de Tubarão. Mas nós vimos outras cidades fazendo fusão, como o caso de Criciúma, como o caso de Brusque, né, como o próprio Joinville, né, também, e que ficaram fortes, né? Mas tradição é tradição, né? Tradição é tradição. É a mesma coisa de, se você falar, vamos supor, Campinas, vamos fazer a fusão de Ponte Preta e Guarani. Você está louco, entendeu? É loucura, né, você falar isso, né? Que nem Ribeirão Preto, Especial e Botafogo, mesma coisa, né? Fazer fusão não existe, cara. Não chegam no denominador comum. Ô, Zenon, vamos fazer uma suposição. Zenon é o camisa 10 do Corinthians e vai montar o melhor Corinthians de todos os tempos que tu queria jogar com
o meio-campo e ataque do Corinthians. Como é que o Zenon escalaria? Difícil demais, cara. Difícil demais fazer uma seleção. Mas eu gostaria, vou citar 3 jogadores, eu gostaria de jogar com o Rivelino e com o Sócrates. Aí os outros montariam o time, entendeu? Os outros. Que eu não vou citar nomes aqui, porque o Corinthians teve muitos craques, cara. O Corinthians teve craques demais durante toda essa sua história de 100 e poucos anos, entendeu? O Corinthians. Então, mas esses 2 jogadores que eu citei são foras de série demais. Rivelino e Sócrates. A gente está indo para mais de 1h20 de live, um pouco mais do que a gente tinha planejado, mas o Zenon tem muita história mesmo. Mas tá bom, cara. O cachê vai ser bom, o cachê vai ser bom. Eu vou ganhar cachê do Denilson e da Pamela Paz, porque estou fazendo aqui o comercial deles também. E vou passar música. Eu vou mandar música para vocês colocarem aí na rádio aí, hein? Vou mandar, porque é uma música, por um momento, maravilhosa. É para a gente refletir, hein? A música de Pamela Paz e Denilson. Manda pra gente. Ô, Zenon, na minha parte, para encerrar de perguntas aqui, eu queria que você falasse um pouco do cenário atual, do momento atual. Vamos levar para a seleção brasileira. Como é que você vê essa seleção brasileira? Eu, na minha opinião, hoje o Brasil não tem craque na seleção brasileira. Tem o Neymar, que é um jogador diferenciado, mas os outros jogadores um pouco comuns. Você falou aí, ficou fora de uma Copa por uma seleção que tinha muito craque. Não tinha... Era difícil tirar e botar alguém. Como é que você vê esse momento atual da nossa seleção, Zenon? Eu vejo dificuldades para a seleção para as próximas Copas do Mundo. Eu vejo dificuldades. Eu não acredito nas duas próximas Copas do Brasil chegar numa final. Eu vejo assim, tá? Pelo momento... que eu estou acompanhando aí a seleção brasileira. Nós temos esse craque que você acabou de falar, que é o Neymar. Para mim é fantástico. Neymar está entre os 4, 5 melhores jogadores do mundo, Neymar. Mas é só ele de craque, só ele fora de série. Os outros são no mesmo patamar. O Neymar sai fora desse patamar, tá? Então, eu vejo hoje o futebol europeu à frente do futebol brasileiro. À frente. Infelizmente, eu vejo dessa forma. Eu acho que hoje as seleções europeias, elas estão à frente da nossa seleção brasileira. Bom, deixa eu mandar um abraço para os ouvintes que estão aqui na live, mandando um abraço para o Zenon também. Quem está aqui com a gente é o Garibaldo. Boa noite, craque Zenon. Conhece? Grande Garibaldo. Esse aí foi um dos melhores bateristas da dupla Chitãozinho e Chororó, cara. Garibaldi, baterista fantástico. Meu amigo particular. Meu amigo. E gente boa demais, cara. Um abraço para ele também. A Ilka está aqui. Abraço, mestre. Tá curtindo a gente também. Dona Ilka é a mãe da Pamela Paz. Dona Ilka, mãe da Pamela Paz. Poxa, que legal. Ô, Zenon, eu quero agradecer você por quase 1h30 de live aqui com o pessoal da Rádio Bandeirantes, contando muita história do seu futebol. Você é muito importante aqui para a nossa cidade, o que você construiu aqui no Hercílio Luz e o que traz para a nossa cidade de visibilidade, o que trouxe para a nossa cidade de visibilidade no futebol. Não tem tamanho. Muito obrigado Quando eu liguei para você, você estava na academia, muito simpático também para atender a gente aqui da Rádio Bandeirantes. Eu quero agradecer de coração você por participar com a gente desse Band Sport Live, Zenon. Muito obrigado. Olha, foi muito legal participar com vocês dessa live, né? Quero aqui mandar um grande abraço a todos, né, que estavam aí assistindo essa live. Vocês têm uma equipe aí maravilhosa. Eu acho que eu tenho uns 20% em cima da vitrine que Tubarão tem hoje, não só no Brasil, mas no mundo, né? Porque quando se fala em Zenon, se traça a minha relação com a minha cidade, que é Tubarão, né? Quem faz muito isso é Milton Neves, quem fazia muito isso era Fiore Giliotti, né?
sempre nas suas narrações falava o moço que veio de Tubarão, né? E o Milton Neves, até hoje, ele fala assim, né? O Zenon que nasceu na cidade de Tubarão. Então, eu me sinto feliz, cara, me sinto feliz de ter iniciado minha carreira futebolística aí em Tubarão, né? E tendo vencido fora de Tubarão, tendo sido reconhecido como um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Então tá, obrigado, Zenon. Uma próxima oportunidade, com certeza a gente vai te chamar. Não sei se alguém quer dar algum recado aí final para o Zenon, Guilherme, Bonetti, fica à vontade vocês aí. Não, eu queria agradecer ao Zenon pelo papo. Aprendi mais um pouquinho de futebol falando com ele, para mim foi uma honra. E dizer que foi muito legal, já que a cidade comemorou ontem seu aniversário, ter alguém ilustre, nascido e aqui na cidade participando conosco aí. Um grande abraço, Zenon, e parabéns pela tua carreira. Um grande abraço para os amigos e principalmente para o Zenon, e agradecer esse momento porque nos rememora uma década de 80 que a gente viu um belíssimo futebol, né? Um futebol de primeira, e que até hoje, quando a gente cita o futebol, a gente cita os jogadores da década de 80 fazendo a diferença, né? Como o Flamengo de 87, né? É um time que a gente busca. Então, agradecer por esse momento e estar aqui conosco. Muito obrigado. Valeu, então, Zenon. Um abraço para você. A gente continua acompanhando a sua carreira. Quem não acompanha o Zenon no Instagram, principalmente, você posta lá várias fotos, gols e faz umas lives de vez em quando com o pessoal, né, Zenon? É isso aí. Amanhã estarei fazendo outra live. Estarei com o Neto. Amanhã estarei com outro camisa 10 do Corinthians, do Guarani. Amanhã estarei falando sobre o título de 78 do Guarani. Estarei eu e Renato. Renato, que, na minha opinião, está entre os 4 melhores, número 8 da história do futebol brasileiro. Um abraço, Zenon. Obrigado pela participação. É isso. Finalizando essa live, hein, do Neto. Tá bom? Um abraço a todos, boa noite. E se cuidem, se cuidem. Sigam o protocolo da saúde, mas não deixem de trabalhar. Tá aí, então, o craque Zenon falando conosco. Zenon, camisa número 10, jogador de Ercílio Luz, jogador do Avaí, Guarani, Corinthians, Seleção Brasileira, Portuguesa, Atlético Mineiro. Muitos times passou o Zenon. Eu quero agradecer a participação dele, muito simpático na sua participação. Amanhã, quero avisar também que nós estamos de volta com o Band Esporte Clube, das 6 horas da tarde até às 7 horas da noite, trazendo muita informação do nosso futebol aqui, tudo o que acontece, e amanhã também uma entrevista para você. Nós vamos entrevistar o executivo de futebol do Santo André. O Santo André, que é líder do Campeonato Paulista antes dessa parada aí, pela pandemia do coronavírus, e vem fazendo um ótimo trabalho. Santo André que é campeão também da Copa do Brasil 2004, né, Bonetti? Não, é muito tempo atrás, não precisamos falar sobre isso, né? Vamos falar do momento atual do Santo André. É verdade. E o Band Esporte Live vai voltar toda semana, gente. Hoje, uma participação muito especial do Zenon, um craque de bola. Como o Guilherme falou, a gente pensou no Zenon por esse aniversário de 150 anos da cidade, é uma pessoa ilustre, marcada no meio do esporte. E vamos continuar com o Band Esporte Live, trazendo personalidades, ex-jogadores, técnicos, jogadores atuais, para a gente, nesse tempo de pandemia, poder debater um pouco da história e de tudo que a gente vive e ainda vai viver no cenário do esporte. Um abraço para você que acompanha a gente nas redes sociais da Rádio Bandeirantes. Amanhã voltamos também nas redes sociais e também nos 1090M aí no dial do seu rádio, aqui na Rádio Bandeirantes. Uma boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei quando que você vai estar ouvindo a live, mas muito obrigado pela sua companhia aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu, um abraço para você.